Olá, seja bem-vindo, você mais uma vez nos assistindo aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, pela sua energia positiva. Aproveita aí para curtir, para se inscrever neste canal, nosso podcast Tempo de Empreender, certo? Muita gratidão por isso, viu? Fica aí até o final para acompanhar mais uma entrevista aqui nessa bancada. Muito obrigado. No último programa no último podcast, nós tivemos a presença de Gorete Videres, né? Gorete Videres esteve aqui e a gente bateu um papo bom danado. Gratidão também por Gorete ter vindo, né? Essa foi mais uma entrevista. E hoje, né, mais uma conversa muito bacana que você vai acompanhar até o final, aqui na bancada do podcast Tempo de Empreender com o professor Frank, né? Frank Eric, professor, e vai contar aí também as áreas de atuação na sua vida, né? A gente começa agora essa conversa já agradecendo, né, a presença de Frank aqui. Eu que agradeço. Eu, Frank, muito obrigado por você ter vindo, né, se fazendo presente aqui nessa bancada, onde a gente vai poder bater um papo bacana. Seja bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite, Nias. Um abraço para Matheus aí na técnica. Dá boa tarde, boa noite, né? Afinal, não sei quando vai ser passado. A vocês, um prazer estar aqui, uma honra, né? É até interessante que no início do podcast, né, a gente conversando com o Nias, eu incentivando ele, e graças a Deus está sendo esse sucesso todo, que todo mundo está assistindo, né? E a gente fica muito feliz e honrado de estar aqui como convidado e falar um pouco aqui da minha vida profissional, vida pessoal, e estamos aqui. Certeza, né? Então, já que você citou isso, gratidão ao Frank Eric, né, que fez aí também um trabalho de suporte aqui para que a gente pudesse começar isso aqui e dar continuidade. Frank, natural de Cajazeiras? Natural de Cajazeiras, nasci aqui em Cajazeiras. Meu pai do Rio Grande do Norte, né? Minha mãe é aqui de Cajazeiras. E aí casaram-se, e meu pai é topógrafo, e nessa topografia ele trabalhava em muitas cidades, no Brasil inteiro, né? E a gente lá em casa somos em 4, sou eu o mais velho, Frank, aí tem o Fabiano, que é veterinário, mora em Rondônia. Tem o meu irmão, o Fabrini, aliás, tem a minha irmã primeiro, Francecile, que mora na Alemanha, né? Ela é psicóloga, aí casou, está morando na Alemanha. E tem o meu irmão mais novo, que é o Fabrini, que é veterinário também, né? O único que não escapou de ser veterinário fui eu. E trabalha no ICO Ceará. Então eu fui o único dos filhos que ficaram aqui em Cajazeiras para ficar com a família e tudo, para cuidar dos pais, dos avós e etc. No ICO? Meu mais novo no ICO. Depois de mim, que é o Fabiano, em Rondônia, Porto Velho. E a minha irmã, que ela trabalhava aqui como psicóloga e conheceu um alemão num mestrado que fez lá em João Pessoa, e nisso namoraram, casaram, e hoje está morando na Alemanha, em Bremen, na Alemanha. De vez em quando ela vem aqui, um ano e pouco ela vem sempre. Muito bem. Então, você é professor, né? Antes de você falar, aí o que aconteceu? A gente, como meu pai era topógrafo, a gente teve a oportunidade de morar em várias cidades. Eu já morei em Barra e Xique na Bahia, agora eu era pequeno. Depois em Tianguá, depois em Aracati. Isso é Bahia? Ceará. Aracati e Tianguá no Ceará. Sim. Agora, imagina aí, estuda um ano, você conhece os coleguinhas, tchau, se separa. Aí em Tianguá mesmo. Aracati, naquela época, eu andava muito em Majorlândia, Canoa Quebrada, não era isso tudo que hoje é Canoa Quebrada, era só uma praia normal, nos anos 80 e pouco, né? E meu pai trabalhava assim e tal. E depois, sim, aí o que aconteceu? Meu pai foi pro sul, né, trabalhar, e a questão das enchentes que hoje você ainda vê lá no sul, né? E aí meu pai foi para Rio do Sul, lá em Santa Catarina. Aí começaram a fazer a barragem norte lá, que era perto de Blumenau. Depois de Rio do Sul, na parte norte, que é o Rio Itajaí-Açu, né, que fez essa barragem para justamente não inundar Blumenau. E nisso aí a gente foi para lá em 80 e
85, 84, 85 a gente foi para lá. Eu era bem novinho. Aí nós moramos 4 anos lá. Aí nisso, e pra você entender, eu estudei o terceiro ano, que hoje é terceiro ano, terceira série, né? Quarto ano, quinto e sexto lá. Então, é o quinto e sexto do fundamental, né? Então eu ensinei. Então o que aconteceu? A barragem ela tinha como você estudar até o terceiro ano lá. Aí depois, no quarto ano, essa história é engraçada, porque no quarto ano eu tinha o quê? Quarto ano, quarta série, eu tinha 9 anos, 8, 9 anos. Eu pegava, era o pessoal da barragem, que era o pessoal que morava lá, era o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, tinha gente do Piauí, só eu da Paraíba. A gente ia para um colégio chamado Amônia, que até hoje é lá, bem tradicional. Sim. E lá, esse Amônia, ele pegava em Ibirama, que era a cidade, esse ônibus, era 2 ônibus, ele saía um ônibus da barragem e outro ônibus lá de Ibirama ia pegar em Presidente Getúlio, ali na região, na cidadezinha que tem, e vinha. E esse outro ônibus, a gente saía lá da barragem, isso, a gente saía o quê? 5 horas da manhã, agora imagina um moleque de 9 anos, sozinho, eu sempre fui desenrolado, sempre. Aí nisso aí que saí 5 horas da manhã, e no tempo do horário de verão era 4 horas da manhã. No frio danado, né? Que lá em Santa Catarina não tem tempo de frio. Isso era o quê? Menos 1 grau, menos 2 graus. Pelo menos naquela época eu fazia mais frio do que hoje, né? Acredito. Não, eu acho. Não, eu acho. Pelo contrário, esse está mais frio, porque a mudança climática, a tendência é aumentar o calor e aumentar o frio. Então agora está mais frio lá, quem mora lá. Então foi em 86. Aí eu saí da casa da minha mãe, é o seguinte, imagina aí, a farda é uma camisa assim, a camisa grande da escola e a calça grande, né? Só que aí no caso eu usava o quê? Outra camisa por baixo, grande, um japão, aquele bicho bem parecido, eu saí igual um pinguim lá, e um cachecol. E a bolsa do estudo. E eu ia lá. Aí, quando era de 4 horas da manhã, era interessante. Você não via nada, só aquela luzinha, porque era só aquele coisa branca, né, a neblina. E a gente ia até chegar lá no ônibus. Aí, quando saía de lá, o ônibus saía da barragem, por exemplo, 5 horas ou 4 horas, saía. Aí, nisso, ele ia igual os ônibus coletivos, ia em pinga-pinga. Porque passava em José Boiteus, que era um distrito, que hoje é cidade, virou cidade, né? Aí, depois... José Boiteus, era estrada de terra, isso numa serra assim, numa serra e tal. Aí chegava lá, em José Boiteus, aí pegavam os alunos de lá, do distrito, e ia. Aí ia parando. Quando chegava em Dalbeja, isso o cara nunca esquece, né? Chegava em Dalbeja, aí hoje é também uma cidade, era o distrito de Ibirama, que a cidade era Ibirama. Em vez de pegar o asfalto e ir direto para Ibirama, que aí você passava pelo rio e pela ponte. Não, o que ele fazia? Ele entrava por dentro, ia pelos sítios, para pegar o pessoal. E nisso, nego, dava uma rodada bem grande. A gente saía 5 horas da manhã, chegava às 6h30 no colégio, lá em Ibirama, na cidade, no Amônia. Só que antes, o que acontecia? Quando a gente saía lá da barragem, a gente pegava os melhores lugares. Agora, era um coletivo o colégio, o ônibus era um coletivo, não era esses que tem poltrona, não, era um coletivo, duro que só. E a gente com frio, a gente deitava e dormia, a gente mesmo, que criava amizade do pessoal da barragem. Quando chegava nesse último ponto, nessa última parada, que era de alemão, a galera alemão, entrava tudinho, e eles entravam lá para o final do ônibus. Aí nisso ficava aquele cochichado, aquele negócio ali. Era uma comunidade, né? Alemã. Aí o que aconteceu? Eles ficavam tipo xingando a gente, porque a gente estava deitado, eles não podiam sentar. A gente fazer o quê? Depois de muito tempo, depois de 3, 4 meses que a gente começou a fazer amizade com esse pessoal, e a gente descobriu que eles falavam da gente, né? Como é que pode esse pessoal de lá, de cabelo preto, olho preto, não sei o que, ficava falando da gente, tem uns morenos, né? Gente morena, porque lá os alemão lá, nisso, cabelo vermelho mesmo, os olhos azul, verde, muito bonito, por sinal, pessoal muito bonito e tal. Branco, pálido. Isso aqui tudo branco deles e tudo.
Aí depois, com o tempo, a gente começou a pegar amizade e tudo, gente fina que só. Aí o que acontece? É interessante. A aula começava às 7h15, terminava 11h15, 11h20. Esse ônibus, quando ele chegava, ele ia dar uma volta na cidade para pegar o pessoal da cidade. Ele ia dar a volta na cidade para deixar os alunos, depois pegava a gente. E voltava para a nossa cidade, para a barragem. Chegava 1 e pouco da tarde. Isso. Certo? Quer dizer, de 11h15 até 12 horas a gente ficava esperando. Como eu sempre fui seco por bola, certo? Sempre ia jogar a bola lá na quadra em cima, certo? A gente, quando dava 11 e pouco, 11 ou 12 horas a gente descia e esperava no ponto de ônibus lá, que ia. Eu não perdi um ônibus uma vez? Jogando bola. Jogando bola. Perdi. Aí quando joguei tal. Você com 9 anos, né? Moleque. Esses molequinhos hoje gostam de jogar bola. É o que é a diferença. Quando você joga bola, você gosta de jogar bola, né? Não adianta forçar o menino a aprender a jogar, não. É de você mesmo. Eu sempre fui artilheiro, aquela coisa toda, né? Das antigas foi. Não, agora eu jogava voleibol, handebol, basquete. Eu tinha aquela habilidadezinha. Só não cresci no tamanho, mas o resto... Aí o que aconteceu? Nesse dia que eu perdi o ônibus, era mais de 12 horas, eu saí correndo lá, que tem as escadarias. Quando eu cheguei, comecei a chorar, mas não era medo de ficar, não. Era a pizza que eu ia levar lá em casa, do meu pai. Na nossa época a gente apanhava. Por causa você perdeu a noção do tempo. Do tempo, né? Jogando bola. Chorando, aí subi. Idade. Quando eu subi lá em cima, cara, eu tô contando isso pro pessoal, cara, que vergonha, mas vamos embora. Vão me zoar muito, mas deixa quieto. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, o vice-diretor me levou para almoçar, tudo, né? Gente boa, tal. Aí ligaram pro meu pai. E eu dizia, não ligue pro meu pai, não ligue pra minha mãe. Como, não, mas tem que ligar. Ligou pro meu pai. Aí meu pai tava trabalhando lá tal, e mandou um carro me pegar. Aí veio um motorista me pegar. Aí, caraca, bicho. Aí eu perguntei, e aí, meu pai tá brabo? Esse rapaz tá meio brabo. Eita, já tô da surra que eu ia levar. Mas foi dito e feito. Quando eu chegou, tal, que ele trabalhava de dia. Papai, me desculpa, tô contando essa história. Aí quando foi a noite, né? De lei, aí nunca mais eu perdi o ônibus. Aí quando foi, aí sim, o 4º ano, né? Aí o 5º ano, já o 5º e o 6º eu estudei em Dalbege, que era antes, que era 11 quilômetros só. Sim, era 35 quilômetros. Da gente tava até o Amônia, no caso, né? Aí eu fiquei nesse... Aí nisso, como eu gostava muito de jogar bola, que aí veio aquela questão de educação física, né? Que todo professor de educação física sempre foi um gostar de jogar bola, né? Aí nisso eu ia para lá, estudava de manhã, graças a Deus, sempre tirei nota boa, nunca fiquei em recuperação, sempre me dediquei aos estudos, né? E à tarde a gente pegava outro carro para ir jogar, para treinar o time lá. E lá é interessante, olha, eu vejo muito que aqui na Paraíba falta muito a organização lá de Santa Catarina, na questão dos jogos. Lá eles dão valor mesmo aos jogos escolares. Certo? A região de Ibirama, ela polariza várias cidades e lá tem uns jogos que depois eu ver aqui, depois de professor, que eu vi começaram a organizar aí a questão do estado, né? Acho que um sucesso de lá veio, né, o exemplo. E lá era assim, você jogava, se destacava a escola, que inclusive eu lá, olha, isso é interessante, agora vem memórias que vêm. Eu sou péssimo de memória, mas agora veio. Quando eu jogava em José Boiteus, né, que hoje é uma cidade, lá a gente treinava vôlei, handebol, basquete, futebol. Tem um campo lá bem grande lá, que era o time da cidade que ia jogar, a gente ia a pé jogar e tudo. Aí a gente treinava de tarde para os jogos. Lá o colégio não tinha ônibus. A gente foi lá de José Boiteus até Ibirama, que era o ginásio lá, a gente passava o dia lá no ginásio. A gente chegava de manhã, jogava, se tivesse competição como eu joguei lá, handebol, depois de basquete e tal, a gente passava o dia e de noite, de tardezinha, a gente veio embora, entendeu? Nesse dia, integral, né? Era integral, a gente ia era jogador do colégio. A gente desfilava na hora de 7 de setembro com o terno do colégio lá, de 7 de setembro, tudo, eu tenho até foto e tudo, eu bem novinho. E eu sempre admirava os professores de educação física.
professor Raul, a gente fala Raul, eu lembro dele, é um alemão, né? Aí nesse dia a gente pegou, não tinha condução, né? Não tinha ônibus. Sabe como é que a gente foi para José Boiteus? A gente foi de caçamba. Dentro de uma caçamba, você acredita? Num frio da molecha, armaram um cobertor, e a gente lá, e o vento coisando a gente assim, com o pessoal e tal. E se a vergonha de a gente chegar lá a gente pediu pro motorista, por favor, não chegue no portão lá de desembarque, lá onde é que sai o pessoal de ônibus, não faça a gente passar vergonha assim. Foi dito e feito, o filho da mãe parou no portão. Aí, já que parou no portão, vamos sair, animando, sabe que chegamos, colega, aquela coisa toda. Aí pronto, mas é aluno. Isso aí era na época do jogos? Do estudo, sim, no estudo, nos jogos, lá em Santa Catarina. Aí pronto, aí quando eu cheguei aqui, no final de 89, aí eu fui... Hein? Rapaz, ele vai revelar a idade dele agora. Eu fazia o 7º ano. O 7º. Eu estudei 7º, 8º, 1º, 2º e 3º lá no Diocesano. Naquela época não tinha, não tinha 9º ano não, era o 8º ano. Era, né? Naquela época, série na época. 8ª série. Aí depois eu fiz o 1º, 2º. Que entrou o 9º ano. Eu estudei lá no Diocesano, né? Me estudei lá até terminei em 93. Aí o que aconteceu? Lá quem eram os professores? Professor Resimão Lopes e professor Carlos Ferreira. No Diocesano. No Diocesano. Eram os meus professores lá. Você cita aí os professores de educação física. De educação física. Que é a sua área, né? É minha área, justamente. Isso que levou para você aí. Certeza. É aquela história. A gente vê os exemplos da pessoa. Não é à toa que eu sou professor hoje e quero passar os exemplos para os meus alunos. Entendeu? Então, a gente se espelha muito. Quem gosta cada um na sua área, né? Pegando assim, essa questão cultural. Você cita aí a área de educação física, no caso é a área que você é formada. Sim. O Brasil, naquela época também a gente jogava pelada na rua. O Brasil caiu muito essa questão da cultura, mudou, né? Dá para dizer que mudou. Muito, né? muito. Eu peguei na época, Nias e amigos, a questão do... joguei muito no Vilim, no antigo Vilim ali perto, que era perto do estadual, chamava Vilinho. Era bem não tinha a casa de Léa Silva ali. Sei. Pronto, por ali era um campinho de futebol. A gente jogava muito ali, muito. Né? Quer dizer que os campos acabaram. E isso é um erro grande. Não é possível mais por conta do aumento, né, do trânsito, da movimentação no trânsito. Nem a questão não é isso, a questão é que acabou. Acabou. Olha, você veja hoje. Na época que eu morei na Profeta João Alves, né, quando eu morava lá e tal, a gente tinha o chamado Profetinha. O que era o Profeta? Era o time da Profeta, que era meu amigo Alberto Dias, que organizava o time. A gente ia treinar, brincar, lá ali não tem ali a Rua das Águas, que hoje é a Rua das Águas ali? Lá no Remédio? Deixa eu dizer a você, sim. Ali na Rua das Águas, né? Sim. Que hoje ali é cheio de casa. Ali tinha 2 campos de futebol, campo gramado, que lá a gente ia lá e brincava, né? Até a gente ia a turminha de tardezinha, e é justamente o que falta hoje, né, nas pessoas, nos meninos. Aquela turminha legal da escola, da rua, a gente juntava, era eu, Nego G, Alberto Dias, Finaldo Cavalcante, que era da prefeitura, o filho dele, e outros mais, que a gente juntava e ia jogar lá, brincar. Né? E que se torna o quê? Você hoje, o menino é só no celular. Não é? Não tem nem condições de juntar. Hoje eu acho que muita gente aí mora numa rua que nem conhece os vizinhos. Certeza. Não é assim? Não, lá, muitas vezes, tinha agora eu lembrei da Dona Irene, cara. A Dona Irene era tia de Nego G, que ela morava assim, ela tinha aí vamos dizer, esse professor Franco era danado. Eu era fominha de bola, eu ia pro Diocesano, a aula era de 4h30, eu chegava às 2 horas da tarde, ficava jogando bola lá na quadra, quente. 4h30 para 2 horas. Jogava até, e quando terminava a gente continuava jogando, até escurecer. Porque justamente que é aquela amizade que você tem com os colegas, alguma amizade boa, positiva. Né? Pessoas que queriam brincar, queriam, né? Sim, aí o que aconteceu? Essa de Dona Irene. Nego G sempre foi danado, né? A gente brincava, não tinha a calçada dela e a parede era como se fosse o gol. Sim. Certo? O gol. Aí ficavam em cima
E 2 embaixo controlando a bola, controle. E aí chutava a bola, aí pá, batia na parede dela, na parede não, na janela. Aí ela só vivia rasgando bola da gente, a gente comprar, fazia de meio e tal. É o que hoje os meninos não fazem mais. Não tem essa questão. Agora sim, essa mudança, ainda bem que acabou com essa movimentação, telha quebrada. Não, justamente, não, mas nossa época era danado, mas é justamente, é porque hoje é o que falta nesses meninos hoje. Agora a gente vai entrar naquele ponto, é o seguinte, beleza para o pessoal da escolinha, gente, ótimo, mas eu na minha opinião, e eu peço até desculpa assim, eles deviam pegar os meninos já mais de idade avançada. Porque é aqueles meninos que já têm o dom de jogar, que aí você vai formar a equipe para jogar os campeonatos. Não é assim? Então, tudo bem, você pega um menino que quer trabalhar desde os 3, 4 anos, mas vai ser muito trabalho para ele. E às vezes o que acontece no futebol brasileiro, vou dizer um exemplo do futebol brasileiro, até a gente vai sair um pouquinho, falar sobre a questão da cultura no futebol. Que na minha opinião, eu respeito a opinião de todo mundo, mas a minha opinião é a seguinte. Essa questão dos empresários pegando jogador muito cedo está acabando o futebol brasileiro. Por quê? Porque se você pega esse tal de Hendrick agora, né? Com 16 anos, o cara nem pegou experiência no futebol brasileiro, já está vendido para o Real Madrid, não é assim? Ele se ele jogasse, você via antigamente o Zico, o Sócrates, saía aqui com mais de 20 anos, 21 anos, não é assim? Porque aí ele treinava, ele se aperfeiçoava no seu jogo, que o futebol brasileiro é aquela historinha, você joga do jeito que você quer. O drible, a improvisação, não é assim? Não é isso? Muito improviso, né? Muito improviso e tal, mas um pouco tático, mas eles deixavam liberado. Na minha época, os atacantes, nunca um treinador mandava marcar, não. A gente pegava a bola e ia pro gol, né? Tentava fazer o gol, não é isso? Pega um menino desse, como o Hendrick, vai chegar lá, vai treinar aquele negócio de TikTok. Lá e cá, toque, não é assim? E onde é que ele vai driblar? Ele vai perder aquela espontaneidade. Ele vai. Aí o que acontece? Na minha opinião, é o que eu estou dizendo, na minha opinião, eu respeito muito a opinião dos outros, o que vai acontecer? Essa história de trazer treinador para a seleção de fora, eu sou totalmente contra. Porque aí você vai dar um atestado aos europeus que a gente realmente baixou a cabeça para eles, que a gente vai virar, daqui a pouco vai implantar só esse negócio do TikTok para cá. Nilson, cá para nós, essa história do goleiro sair tocando com um zagueiro, não é muito perigoso? Não já teve muitos gols aí? Muito alta, né? Justamente. E é o que vem do quê? Vem lá da Europa. O jogador do Brasil, sul-americano, ele não tem essa ideia do europeu de sair tocando, não. O negócio dele é improviso, é tentar sair. É que nem todo goleiro ainda se adaptou. Justamente. Né? Nem todo zagueiro. Você quer pegar um zagueiro que saiba jogar bem? É muito difícil. Que tem habilidade? Muito difícil um zagueiro. Não é isso? Então a questão é essa. Eu sou totalmente contra. Vi um treinador da seleção de fora. Tem que ser daqui mesmo. Tem que dar valor aos técnicos daqui. O treinador do você pega, por exemplo, o treinador do Palmeiras, Abel Braga, né? Abel, chama Abel. Abel Braga não. Abel Ferreira. Pronto. Saia da zona de conforto dele. Eu digo que se ele é ótimo treinador, saia do conforto dele e vá treinar um outro time. Sei, porque você quer dizer que o Palmeiras é uma seleção. Não adianta. Vá treinar um time que estava lá saia esse rotatório dessa questão de ficar só no Palmeiras ou ir para o Flamengo. Vá pegar um time que ficou lá em 16º, no 15º lá no Brasileirão. Vá. Eu quero saber se ele vai ter o mesmo sucesso daqui. Verdade. Mas assim, Frank, aproveitando, você como professor de educação física, com essa mudança aí, no aspecto cultural, sair no futebol assim, um pouco com a invasão, né, o desaparecimento dos nossos campos de peladas, né? Isso dá espaço para outras modalidades esportivas?
acaba surgindo agora, se fortalecendo outras modalidades esportivas? Isso é relativo, porque é o seguinte, ó. Se você imagina, você mora num bairro, não é? Você imagina que você está morando no bairro Capoeiras, um exemplo, não é assim? Sempre teve um campinho lá, né? Os meninos jogavam futebol, né? Futebol de campo, tal. Aí você fez uma habitação lá. Isso. Não é assim? Fechou essa escape que o menino tinha de estar fora da escola, brincar, se divertir. Ficou para a escola o dever, principalmente os professores de educação física, treinar, fazer essa parte que eles não têm à tarde. Isso é assim? Isso. Então o que acontece? Falta, eu acho assim, em Campina Grande, eu tenho família lá, tenho meus tios que moram lá, eu vejo muito que ainda tem muito campo lá. Isso é muito, muito legal. Eles preservam, por exemplo, que geralmente eu vejo muito assim que meu pai ele trabalha no negócio de levantamento de terreno, essas coisas. Tem assim, se você for fazer um espaço, um bairro, tem que ter área verde. Não é assim? O loteamento, loteamento tem que ter área verde. Isso aí, né? O que área verde é? É o espaço para justamente para ter o ambiente de brincar das crianças. Não é assim? O lazer, o recreativo. Não é isso? Aí eu lhe pergunto, qual loteamento tem aqui em Cajazeiras? Que tem isso aí, né? Que tem isso aí. A princípio, né? E aí é uma observação feita aqui. A princípio eles começam com isso, depois é invadido, né? Até pelo próprio proprietário dessa área. Mas é errado. Né? É errado. Sabe por que é errado? Porque assim, ó, você tem um loteamento de prédios. Não vai morar criança lá, não? Jovem, não? Não vai? Vai. E o que acontece? Esse jovem que não está indo para o esporte, para estar indo para outro lugar perigoso, que hoje vocês sabem o que é as drogas. Que é a coisa pior do mundo que existe, que eu sou totalmente contra, certo? Se eu conseguir, aluno que está ali, né, conseguir tirar ele desse mundo e vir para o esporte, cara, sou o homem mais feliz do mundo. Não preciso de dinheiro, não. Eu sou um cara que nunca gostei de dinheiro. Eu necessito para pagar minhas contas. Mas todas as pessoas que me conhecem sabem que eu trabalho por amor. Aí eu vou dizer, esse Frank é quadrado. Sou, e quero morrer quadrado. Porque se você fizer uma coisa com amor, você vai ter frutos. Certo? Então o que acontece, Nias e Matheus? Você tem um loteamento, vários prédios. Você tem que ter o quê? Um lugar, uma quadra, para esse menino brincar. Você tem que ter uma piscina? Tem que ter uma piscina também. Tem que ter um espaço para o menino rodar a bicicleta? Tem que ter. E principalmente o que está faltando aqui em Cajazeiras, que eu acho que é o absurdo que existe, é a falta de um local para as crianças. Os pais, eu tenho criança, minha menina tem 9 anos, eu não sei para onde é que eu vou, eu levo ela para brincar. Não tem. Era para ter. Um exemplo, a irmã Nivana lá em cima, o ginásio, né? Não tem um espaço bem grande ao redor? Isso. Por que o prefeito... Terreno, né? Terreno à vontade. Terreno à vontade. Tem. E o que poderia ser feito lá? Lugar de lazer para as crianças de lá. Com certeza. Entendeu? Poder, em cada bairro, ter um lugar de lazer para as crianças, e é o certo. E isso, o que acontece? Nisso aí, você pegaria esses lugares de lazer, tem vários profissionais de educação física na cidade, que eu chamo eles de companheiros, que eles não são meus rivais, não, eles são meus companheiros. Porque um professor de educação física que se preze tem que ter companheiro para trocar ideias. Com certeza. E um ajudar o outro. Eu cito Johnny Cândido, lá de Cachoeira dos Índios, que é um irmão meu, professor de educação física, a gente troca ideia. Professor Claudemir, lá da Vila Nova também, que é um irmão meu, que a gente troca ideia e tal. E ele sabe muito bem, eles dois sabem que precisar de mim, eu estou à disposição. Né? E entre outros e outros. Né? Sou muito grato a quem? A professor Everaldo, que me deu, quando eu estava estagiando, ele me deu a oportunidade. Que o interessante, né? Eu estagiei, eu trabalhei lá na Vitória Régia, e hoje eu sou professor da Vitória Régia. Você vê como é a história. Tem um professor, eu também agradeço o professor Márcio Ranieri também, que é gente boa, que a gente sempre, é meu coordenador da educação física no estado e também me dá condições de trabalho. Então, a gente tem que ver o seguinte, todo professor de educação física, em qualquer outra
qualquer outra área. A gente tem que trocar ideia para o melhor da população. Entendeu? Eu penso nisso. Com certeza. Né? Então, assim, colocando o seguinte, com a saída dos campos de várzea, os campos de pelada, né, se fortalece aí, abre o espaço. É como se a gente estivesse numa bolha, né? Só futebol no país. Quer dizer, o futebol ele sai um pouco mais de cena, mas em contrapartida dá espaço para outras modalidades esportivas. Sim. Que é isso que você trabalha como professor. Sim. Olha, eu vou dizer o seguinte, olha. Eu, nas minhas aulas... Que ainda tem professores que só dão aula de futebol. Ou jogam uma bola, né? Bom, aí você que está dizendo. Eu não gosto de falar assim, não, que é questão de antiético. Eu prefiro ser mais... Mas isso só para dizer se você trabalha em outras modalidades. Não, eu trabalho, porque assim, eu gosto de trabalhar, por exemplo, nós temos 4 bimestres. Cada bimestre eu gosto de trabalhar uma modalidade. Certo? Ou uma atividade física. Vai depender da turma. Se a turma... eu vejo que aquela turma ali está precisando de mais atividade física, eu vou na atividade física. Porque não adianta você começar a fazer um trabalho de voleibol, como eu trabalho, de handebol, se a turma é capenga fisicamente. Sim. Entendido? Sim. Então, eu gosto muito do primeiro bimestre trabalhar essa parte física deles. Né? Tipo assim, um preparo físico. Até para não exigir do justamente, a gente tem que respeitar o corpo de cada um. Né? Então, se eu vou trabalhar com uma pessoa que é mais leve, eu vou dar uma intensidade maior. Se a pessoa é mais forte, eu vou dar uma intensidade menor. E assim vai. Porque aí eu vou chegar num nível que todos estão ali igualitário. Nessa igualitário, que aí eu já começo a trabalhar a parte da modalidade que eu quero. Aí sim eu vou cobrar. Mas só que é o seguinte, eu sou professor, que eu tive experiência agora, que eu dou aula lá na Vitória Régia, do 1º ao 4º ano. Certo? Então lá, como a gente não tem um local adequado e um local onde a gente pôde trabalhar, a gente trabalhou muito essa questão dos alunos saberem andar direito, os alunos saberem pular direito, né? Porque você veja assim, essas criancinhas precisam saber pular, correr, andar. Olha, uma coisa bem interessante que eu fiz, eu sempre gosto de fazer, a questão, eu estico uma corda no chão e vejo a criança andar por cima. Aí você tira da criança, você vê como a criança é. A falta de equilíbrio, a gente trabalha o equilíbrio dela, entendeu? Então, é isso que a gente tem que trabalhar nas crianças, porque quando chegam no 5º, 6º ano, eles já sabem o quê? Pular direito, correr direito, né? Mas é aquela história, a gente não vai cobrar muito, porque a gente tem que saber os limites deles. A gente vai trabalhar no primeiro ano, a gente começa a cada degrau, vai construindo, entendeu? Porque quando chega no 5º, 6º ano que a gente entrega para outro professor, a gente já entrega um aluno já com a base certa. Sei. Então eu achei muito legal que os deputados, os vereadores lançaram essa lei que as escolas podem ter professores do 1º ao 4º ano. Que é o primário no caso, né? Do Fundamental 1 que a gente fala. Então aí a gente trabalha nisso aí. Entendeu? Aí sim, porque uma experiência nova para você. Certeza, e muitos professores, porque é o seguinte, a gente antes pegava os alunos de 5º ano, 6º ano, não sabia nem correr, nem pular, nem chutar numa bola, nem, tá vendo? Entendeu? Então a gente trabalha nisso aí com eles. Então é muito legal, trabalhar com eles é muito gratificante. É um pouco trabalhoso, mas é normal. Trabalhar com criança é normal. Tem que ter paciência. Paciência e não tem outra coisa. O carinho deles são muito carinhosos, muito verdadeiros, porque a criança ela é verdadeira. Se você chega numa sala de aula, como graças a Deus, lá na Vitória Régia, eu quero agradecer às professoras Givaneide e Elizabeth por me dar essa oportunidade, né? Você chega no 1º ano, aula de educação física, você chega os meninos, professor, você quer? Gratificante. Porque a melhor coisa que você chega, os meninos estão com vontade de assistir. E você chegar num local que, graças a Deus, eu nunca peguei uma aula dessa. Todas as aulas que eu ensinei no Polo Valente Educação Física, no Estadual Educação Física, e agora eu estou no Ariano Vilar Suassuna. E também... Onde é que fica isso aí? Qual? Ariano Vilar Suassuna. Ariano Suassuna. Ariano Vilar Suassuna. É o colégio que eu dou aula hoje. Quer dizer, desde 2019 eu estou nesse colégio.
Bom, Na localização, aqui em Cajazeiras, sim. dele. O Ariano Vilar Suassuna, ele é o famoso colégio prisional. É o colégio prisional. Que esse colégio prisional é o seguinte: São José de Piranhas, São João do Peixe, Uiraúna, cadeia de Cajazeiras feminina e o presídio de Cajazeiras. Mas eu trabalho só em São João do Peixe, cadeia feminina e presídio. Eu dou aula nesses 3 lugares. Sei. Então conta essa experiência. Além de crianças, né? Uhum. Pessoas adultas que... Sim, adultos. Né? É o seguinte, é uma experiência nova que eu tive desde 2019, né, que eu estou tendo, né, e é muito gratificante, porque você está com pessoas que infelizmente erraram na vida, mas querem sair daquele local outras pessoas melhores, e a oportunidade que eles têm é na educação. E esse colégio Ariano Vilar Suassuna, ele tem todas as matérias: inglês, matemática, português, biologia, geografia, enfim, todos. E educação física, né? E lá é um colégio normal. Você é o único professor de educação física? Assim? Sou o único. Sou o único professor de educação física lá. Muito bem. Porque assim, a gente chama o EJA, né? Sei. A gente pega do ensino fundamental ao médio. Mas existe também o Fundamental 1 e também o pessoal que não sabe ler. Nessa escola, lá ensina isso também. Tem professores que vão lá. Aí o que acontece? É uma escola Ariano Vilar Suassuna, que é do estado, né? Que não só aqui em Cajazeiras, mas em Campina Grande tem, em João Pessoa tem, em Guarabira tem, em Monteiro tem. Então são várias cidades da Paraíba que tem essa questão prisional, que são os professores, as escolas chamam escolas prisionais. Sei. E eu estou lá desde 2019. 19. Mesmo passando pelaquela época da pandemia. Pandemia, o que aconteceu? A pandemia a gente mandava material impresso, como também os outros colégios mandaram. Sei. E eles faziam e a gente pegava. A gente tinha uma semana, deixava e na outra semana ia pegar e assim ia. Porque é o seguinte, unidade prisional não pode ter internet lá dentro. Sei. Eles não podem ter aula pelo celular. Não pode. Então o que a gente fazia? Material impresso. E depois, agora em 2021, a gente retornou às aulas lá, né? Em 22, a gente está em 2 anos já, voltando às aulas com eles. Aí eu acompanhei aquela matéria lá sobre o Nelson do voleibol. Sim. Como são feitos os trabalhos lá? Bom, é o seguinte, ó. Eu tenho Com aula. seus alunos. Meus alunos é o seguinte. Como você mesmo disse, são meus alunos. Sei. Eu trato eles como os alunos. A gente não tem. O que eles fizeram lá fora. Lá dentro são meus alunos. Na sala de aula são meus alunos. E lá é o seguinte, Nias. Eu já trabalhei, como eu disse a você, eles gostam muito de futsal, beleza. A gente tem um dia que eu deixo de jogar futsal, certo? Mas devido à pandemia, a gente não pode ter, como eu disse, eu não pude trabalhar nos 4 bimestres uma modalidade diferente. Eu comecei primeiro conhecendo aquela questão física que eu te falei, para deixar eles mais ou menos fisicamente bem, porque lá você sabe muito bem que lá a questão física eles não fazem muita física não. Então a gente trabalhei muito nisso com eles. Comecei a trabalhar o handebol lá em 2020, 2019. Foi 2019, porque a pandemia foi 2021, não foi? Que 20, teve, parou. Pô, em 2019 eu trabalhei handebol com ele lá. Lá a quadra, lá do presídio, e também, dizendo também que eu dou aula em São João, a aula de São João eu dou mais teórica, porque por causa do espaço. O espaço também na cadeia feminina era mais teórica, né? Mas isso, nessa teoria, não era só pegar o livro e não. Eu levava vídeos para eles assistirem, levo vídeos, aliás, para eles assistirem. Se eu estou lecionando handebol, a turma lá do presídio são privilegiadas porque lá tem a quadra lá, certo? E lá eu lecionava a questão do vídeo e depois ia para a prática. E lá em São João não, a gente trabalhava mais só por questão dos vídeos e também do feminino. E como teve o problema com as meninas que eu falo, de femininos, que foram papatos, que agora que retornou, né? Estava fechado, estava em reforma, cadeia feminina. Aqui, né? Estava em reforma, veio esse ano agora. Sei. Próximo ano a gente vai começar novamente a trabalhar com elas. E a gente em
em 2022, né? Em 2021 elas estavam lá e não tinha como a gente trabalhar com elas. Então o que acontece? Resumindo, a gente trabalhou em o handebol com eles, né? A quadra era só pintada de futsal e a gente começou a trabalhar, eu organizando com eles e tal. Fizemos um trabalho lá, né? E nesse trabalho, Nias, você vê como se você quiser trabalhar, onde você queira, você trabalha bem, dependendo do profissional. Eu fiz um trabalho de handebol com eles que nesse trabalho fizemos a parte teórica, a parte prática, nos fundamentos, e depois a gente começava a jogar. Você sabe que no handebol, Nias, o jogo ele é de 30 a 20, a 40, o placar sempre é alto, não é assim? É. Isso. Só que nesse trabalho lá, os gols saíram 2-1, 3-2. Não era assim, bem assim, porque eles estavam aprendendo isso. Beleza, eu quero que vocês aprendam. E eu vou retomar agora em 23, quero retomar novamente. E nisso, o diretor Thales, que é um parceirão que eu agradeço muito. Diretor, né? Diretor, gente boa demais e um cara que realmente dá valor ao ensino lá, nos ajuda muito, é um parceiro do Ariano Vela Suassuna. Ele fez um projeto, né? E nesse projeto a gente foi mandado para Brasília, certo? E nesse projeto, cinco penitenciárias no Brasil foram parabenizadas pelo trabalho feito na parte de esporte. E uma delas foi aqui de Cajazeiras, penitenciária de Cajazeiras. Né? Eu acho que até isso não foi nem divulgado muito, mas lá para Brasília eles sabem tudo. Sempre vem um pessoal de Brasília inspecionar e tudo, e lá está a quadra lá, pintada de handebol, que nós não tínhamos. Né? E depois veio uma fiscalização e veio me parabenizar o diretor pelo trabalho e tudo. Aí nisso eu abri aquela luzinha. Assim, poxa vida, se eu conseguir fazer handebol com eles e pintei a quadra está precisando de uma pintura de vôlei. Aí foi agora em 2022 que eu comecei a pensar nisso. Eu disse, não, eu vou fazer do mesmo jeito. No começo do ano eu vou trabalhar fisicamente com eles e vou conversar com... Porque assim, são pessoas mais de 18 anos e a gente tem que saber se realmente querem ou não querem fazer aquilo, porque não adianta o professor querer, eles não querem fazer, aí fica difícil. Aí eles dizem, não, professor, a gente vai topar fazer, como a gente fez o handebol, a gente vai topar com o professor. Aí nisso, você imagina aí, beleza, falei com o Thales e disse, olha, o que eu puder fazer por você, beleza. Aí o que aconteceu? Na escola eu consegui 2 bolas de vôlei, né? E a gente trabalhando fundamento, toque, manchete e tal. Aí nisso, Thales disse, professor, então eu vou conseguir uma rede para vocês. Beleza, aí consegui uma rede, só que lá é o seguinte, não tem aqueles postes, né? Sei. Não tem aqueles postes. Foi o que eu fiz. Eu peguei a rede. Conseguiu a rede? O diretor conseguiu. Aí ele conseguiu umas cordas que tinham lá. O pessoal que... É engraçado, né? Como é as coisas. O pessoal que jogando coisa lá de corda para eles aprisionaram, né? Os prisionários. Professor, tem umas cordas ali. Oxa, agora. Eu peguei as cordas, dá certinho. Cada ponta da rede, certo? Eu puxei 10 metros para cima, 10 metros para o lado, 10 metros para cima, 10 metros para lá, que foi pegar nas grades. Esticada assim. A quadra esticada assim, as redes. Né? Aí nisso eu peguei meus cones que eu tenho e medi com os pés. São 18 metros por 9 metros, né? 18 de comprimento, 9 metros por largura. Aí eu colocava os cones, né? Para delimitar a quadra. Delimitar a quadra. Aí eu dizia, olha, esses cones de cor diferente são a linha de 3, já para eles saberem, né? E nisso a gente começou a trabalhar. Agora imagine o cara trabalhar isso 2 horas da tarde no sol quente. A gente trabalhou. E por que esse horário? Porque é o horário que eu tenho. É o horário que eu tinha lá de treinamento. Horário porque assim, ó, disponível para você. Disponível. É o disponível que a gente tem. Não é culpa nem minha. Mas o horário o horário de sol, né? Que é chamado horário do banho de sol é de manhãzinha. Né? Aí não posso ir. Sei. De manhã, lá é o seguinte, pela manhã eles pagam água. O que é isso pagar água? É água que vai para as celas. Aí nessa água, ela fica... A quadra fica molhada. Não há possibilidade de ter educação física. Sei. Só à tarde.
E lá é o seguinte, o horário lá é 4 horas, fecha. Você não pode eu não posso trabalhar depois de 4 horas lá não. É fechado, é estatuto, a gente não pode ir, né? Que seria ótimo, porque de 4 horas em diante o sol estava na quadra. Né? Não podia. Mas mesmo assim, a gente trabalhou no sol. Só que assim, tem uma sombrinha, eu trabalhava eles a parte de manchete, né? A parte de toque com eles, né? Aí já na quadra, a gente esticava a rede, porque agora sim, a parte de sacar, né? Uns por baixo, um por cima, entendeu? Aí eu vinha que uns sabia, que não sabia, vai por baixo mesmo, não tem problema não, o importante é saber. Cara, a melhor coisa que tem é você pegar um senhor de 40, 50 anos, que nunca jogou nada na vida, nunca. Nias e Matheus e amigos, teve gente lá que disse, professor, o senhor está perdendo tempo, esses meninos não vão conseguir jogar. Não, mas eu vou insistir, fui persistente. E eu disse a eles, é o seguinte, ó, quando for em outubro e novembro, a gente vai fazer um jogo aqui, para vocês verem como vocês evoluírem. Uhum. E foi dito e feito. A gente trabalhou um ano. Foi feito, né? A gente, justamente aquela matéria que teve foi esse jogo. Só que eu vi que com o tempo esse trabalho foi crescendo e ele se evoluindo. E outra coisa nisso, eu pegava essa rede e levava lá para São João do Peixe. Lá para o espaço que a gente tinha. Lá são 5 alunos só. Ensinei a eles. Só que 2 quiseram vir para lá. Teve um tipo intercâmbio, que coisa que nunca teve. Trazer de São João alunos para o presídio. Vieram escoltados e todos vieram jogar. Né? E aí o que aconteceu? Nesse caso aí você fez uma solicitação? Não, aí o que aconteceu? Primeiro eu falei com os 2 diretores da cadeia lá de São João e aqui, e eles pediram ao juiz, o juiz liberou, mandou escolta e tudo, e o juiz esteve lá no dia com a gente. Aqui, né? Sim, foi agora em novembro, dia 18 de novembro, se não me engano. E como eu vi que estava crescendo, eles estavam evoluindo, o que acontecia? Eu trabalhava com eles os fundamentos e no final deixava eles jogar. Errava de todo jeito, achando graça. Cara, a melhor coisa que tem é você estar num lugar daquele e você estar pelo menos se divertindo, tirando a mente. Certeza. Não é assim? Aí os outros que não estavam porque assim, só quem pode quem está na escola. Só meus alunos. Só que lá, meus alunos são o seguinte, eram 25 a 26, né? Era 30, mas você sabe que nem todos vão, mas a maioria ia. E os que estavam lá assistindo, porque assim, eu dizia, olha, a gente está igual o Maracanã, vocês estão treinando aqui, vocês estão errando, a galera lá está chiando. Era a galera, sei o que, errou, aquela coisa toda, os outros, né? Os outros. Aí quando foi... quando fomos jogar, aí os que estavam lá, que professor, como é que eu faço para ir para a educação física? Senhor, se matricule na escola. Agora sim, matricule e participe das outras aulas também, de inglês, de português, de matemática, não é só na minha não, nos outros também. Só do esporte. Só do esporte não. Aí tudo bem. Aí o que aconteceu? Quando teve o jogo, aí sim, eu vi que o negócio cresceu, eu disse, não, eu vou organizar melhor. Sim, aí o diretor disse, professor Frank, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar pintar a quadra. Era o que eu mais queria, né? A intenção é essa, né? Pintar a quadra. Ele pintou a quadra e tal. Até então não estava pintada não, era só os cones. Só os cones. Aqueles cones e tal, né? Foi pintada para... Agora tem para as 3 modalidades. Tem para as 3 modalidades hoje. Aí o legal, Nias, que no dia do jogo veio o pessoal da nona gerência, né? De educação. A gente convidou várias pessoas, advogados e tal. Alguns foram, alguns não foram, tudo bem. E o principalmente que a gente queria era o juiz. Só que, Nias, é o seguinte, eu estou falando na parte da educação física. Sim. Mas os outros professores de lá, de português, matemática, têm seus projetos. E a gente fez uma culminância nesse dia, né, de todos mostrarem o seu trabalho para o pessoal de fora, para a imprensa, foi a imprensa também, e depois foi para o jogo. O jogo aconteceu nisso, de 11 horas da manhã, 11 e pouco da manhã. Terminou quase 12, no sol quente. Aí o que acontece? A gente colocou uma barracazinha para os convidados e o pessoal jogando no quente. Só que ele já tinha acostumado de 2 horas da tarde no quente. Tanto fez para isso. Consegui 2 ternos,
camisa e short. E eu agradeço ao pessoal do Platense, que me cedeu um terno. E agradeço ao pessoal do Darla, que o professor Claudemir também me conseguiu. Então a gente conseguiu jogar para eles verem que o negócio era sério. Sei. E aí foi justamente o jogo que teve repercussão aí, saiu na Diário do Sertão, na TV Sertão, nos sites e tudo, que realmente a gente viu que o esporte, Nias e amigos, ele ajuda muito na ressocialização, tanto quem está lá dentro, como quem está aqui fora, o aluno que está fora. Se o aluno está fazendo prática esportiva, ele não está naquele grupo que está fazendo coisa errada, ele está aqui. Então, o esporte é muito importante para isso. Muito bem, parabéns pelo seu trabalho, viu? Já está surtindo efeito, né? Esse é o resultado, em parceria aí com o diretor, né? com o apoio da sociedade. Mas assim, como foi o início? Né? Matheus, se quiser entrar Matheus está se mexendo na cadeira. Né? Ele vem já com a dele. Matheus participante, né? Ligado. Como foi o início? Né? Para aceitar assim, você não teve um certo receio de assumir esse projeto, esse trabalho? Não, assim, como eu disse a você, eu trabalhei no Polivalente um ano, a gente fez um ótimo trabalho. Além de educação física, você tem outra formação? Sim, eu sou professor, eu sou formado em geografia. Sei. Então, comecei no Polivalente, depois, como eu sou professor, não sou efetivo, eu sou contratado, trabalhei no comercial também, lecionei geografia também lá. E depois no estadual, na época que era lá na Fundação Luiz Antônio Bezerra. Da reforma, né? Da reforma que teve, né? Eu trabalhei um ano lá também, fui professor lá no estadual. E depois eu fui chamado para trabalhar lá. Não vou mentir para você, eu fiquei um pouco nervoso, porque eu nunca entrei em delegacia. Algo desconhecido. Né? Desconhecido, mas... É aquela história, o profissional, que é profissional, tem que aceitar o que é chamado, né? A gente tem que aceitar e ver se realmente... Se é aquela história, eu ia para lá, se não desse certo, eu ia sair de boa, mas até agora a gente está tendo os frutos, está tendo trabalho. 2018 ou foi 19? 18, eu entrei em né? 2019, entrei lá, 2019. Né? E eu comecei em 2016, 17, 18, 19... lá. 19, 20, 21, 22. Estou há 4 anos lá. 4 anos. Mas olha, você veja, esse colégio Ariano Vilar Suassuna vem antes de mim. Tem professor lá que já tem 8 anos, 9 anos que está lá. Né? E está lecionando. Contato direto, né? Direto. E outra coisa, Enias, a gente tem até interessante eu dizer isso aqui para você, a gente tem tipo um preconceito. Sei. Professor do prisional. Cara, nós somos formados do mesmo jeito que o professor normal. Entendeu? E aquela história, não é desmérito estar num prisional, não. Pelo contrário. A gente está lá para ajudar as pessoas a sair, a ressocializar. Tem que ter. Entendido? Eu sou um cara assim, Inês e Matheus me conhecem. Eu sou um cara super simples. Eu faço o meu trabalho, eu não gosto de ficar mostrando que eu fiz isso e aquilo outro. Eu não gosto. Eu faço entendeu? Porque é de mim mesmo. Eu gosto de ajudar calado, gosto de fazer minhas coisas calado. Em rede social, eu me iludi, talvez um pouco na época que eu estava na comunicação. Pronto, era isso que eu tenho também para... A gente tem para falar aqui também, né? Então, além de professor de educação física, você falou na outra formação que você tem, que é de geografia, você também é um amante da comunicação, né? E passou por alguns veículos de comunicação. Sim. Conta essa experiência aí. É o seguinte, eu sempre gostei de rádio, cara. Eu sou daqueles caras que gostam de escutar Rádio Globo, Tupi, Verdes Mares. Eu disse, rapaz, um dia eu quero provar disso. É igual aquela que você quer provar. Então você gostando de uma coisa, você vai até o final. Que você gostou do futebol, do esporte, admirava os profissionais e falar sobre esporte. Chegou esse ponto. Notícia que chegou agora é que Pelé morreu. Pelé? Nossa, cara, nossa. Tava lutando contra o câncer. Que coisa, que Deus o tenha. É um exemplo de atleta, que as pessoas deviam dar mais valor quando estava vivo, né? Deviam ter feito mais homenagem. A gente sabia que já fazia um mês que ele estava internado, a gente sabia que ele estava lutando contra o câncer do intestino. E você sabe que o câncer quando você entra no hospital, que
passa muito tempo, a gente sabe que vai piorando, né? E agora, recentemente, teve, até mudando um pouquinho de assunto, até a gente fica um pouco triste. Os filhos, o primeiro sinal que a coisa tá ruim é quando os filhos se reúnem tudinho. Que antes estava só uma filha cuidando dele. Aí foi chamado vários filhos para ir para lá. Aí a gente viu, o negócio tá meio... E você veja que hoje mesmo eu estava assistindo um programa de esporte que eu gosto de redação no Sport TV, que eles sempre dizem assim, tomara que tenha mais vida para ele, mais vida. Eles não falavam assim em cura, não. Eles não falavam em dizer vir para casa, não. Que ele tenha mais vida. Que a gente sabia que, infelizmente, essa notícia ia chegar. Ontem mesmo teve o jogo das estrelas lá de Zico. E eu estava assistindo ontem, e Zico falou a mesma coisa, que ele, Pelé, e lembrou de Roberto Dinamite, que está do mesmo jeito também. Então, infelizmente, cara, eu queria muito que a mesma inteligência que os cientistas tiveram para conseguir a vacina da Covid, eu queria que eles tivessem a mesma inteligência para o câncer, né? Para conseguir a vacina. É um mal que tem assolado a humanidade. Infelizmente, né? Que Deus o tenha, Pelé e a família, e a gente fica muito triste. Não, mas aproveitando também, né, assim, que a educação física, que é a sua área, também ela vai muito nessa direção de um trabalho preventivo. Sim, né? sim. E aí entra a questão da alimentação, que, claro, vai pelo lado do nutricionista, sim. Mas qualquer um hoje pode ter uma alimentação saudável, né? Então, que a gente possa trilhar por esse caminho de uma alimentação saudável e também da atividade física no sentido de preservar a nossa saúde. Nessa parte aí, a gente, que você não sabe, e você não soubesse, a educação física faz parte da saúde. Isso, ela é na parte da saúde, é um ramo, né, da saúde também, saúde. Que a gente é parte de prevenção. Que é a parte mais importante. Justamente. Né? Você veja o seguinte, olha, caminhada, certo? Tem que ter um profissional acompanhando as pessoas. Eu acho que o prefeito, o governador, não sei, eles deviam ter projetos, os professores da educação física aí, para fazer esse trabalho com as pessoas, para prevenir. A educação física na parte teórica, que eu gosto muito, eu gosto de teórico e prático. A minha aula de educação física não é só prática, não. Também tem teórica. Então, na teórica, a gente também tem que trabalhar a questão da alimentação das crianças, dos jovens. Porque você sabe muito bem que o senhor que mora lá no sítio tem mais saúde do que a pessoa da cidade. Por quê? Se alimenta melhor. Então, a gente tem que ver essa questão da alimentação. E outra coisa, é aí que entra o câncer. Se você come besteira, você tem mais perto de pegar esse danado, esse mal. Se você se alimenta bem, vai ser mais difícil. Então, é essa a questão. Pronto, né? Mas, o Matheus trouxe essa informação aí, mas voltando muito lá para a parte da comunicação. Sim, né? Então, você faz parte também, né? Já esteve aí em algumas TVs aqui na cidade? Conta essa experiência aí. Vou explicar. Eu gosto Tem o rádio, né? Paixão eu gosto do início. Do início, porque assim, eu fiz um curso, né, para radialista, né? Engraçado, eu me inscrevi no último dia desse curso. Eu estava sabendo, mas deu aquele bichinho lá, Frank, vai lá fazer. Aí peguei e fiz. Aí era à noite. E eu sempre fui assim, como eu acho que as pessoas têm que ser sempre assim na vida, sempre procurar o melhor e aprender mais e se destacar. E não é essa história de querer ser mais do que outro, não. Aqueles, olha, se eu sei, eu vou dizer, eu sei assim, sabe, tal. Aí nesse curso, o diretor lá da rádio me chamou para, Frank, tu gosta de quê? Falar em quê? Assim, tu gosta de política, gosta de esporte? O que você? Eu gosto de esporte. Tem um programa ali que você se quiser participar, está à disposição. Que quero agradecer ao Siloca, né, da rádio, a rádio Barroso FM, que foi ali onde eu comecei, nesse curso que teve lá, fiz esse curso, passei 9 meses no programa de esporte à noite, que é um horário ótimo, de 8 horas da noite, que é o horário que você pega
sempre as pessoas estão em casa e tal, e a gente lá. Era eu, Nias Sarmento, Nias era o diretor, tinha Tibério, tinha GJ, tinha Luiz Oliveira. Então é o seguinte, foi uma aprendizagem grande ali para mim. Nildo Melo, grande Nildo, que assim, até hoje eu tenho vontade de voltar à rádio, eu tenho muita vontade, certo? Por quê? Porque é o seguinte, Nias, no rádio eu vi ali que o pessoal falava muito de futebol do Brasil, Vasco, Flamengo, etc, etc. Aí o que foi que aconteceu? Eu perguntei, eu posso fazer do meu jeito? Pode. Comecei a trazer pessoas do esporte amador para a rádio. Esporte local. Esporte local, esporte amador, jogadores de voleibol, de basquete, de um menino que se destacava numa Olimpíada, no tênis de mesa, no tênis também, professor de tênis. Quer dizer, pessoas que se destacavam no esporte amador, não só no futebol, mas em todas as modalidades, eu levava para lá, certo? Para falar o que está acontecendo. Levavam os meninos que jogaram uma competição fora, tal, vai lá falar e tal. E nisso aí, questão dos jogadores, do Atlético, porque assim, Inês, olha, eu aprendi uma coisa muito legal. Você respeitando a pessoa, ele vai te dar muito valor. Ele vai dar aquele, né? Se você chega lá primeiro, quando você vai chegar no Atlético, você não tem que chegar no jogador, não. Você tem que chegar primeiro no diretor, perguntar se pode falar, quem pode falar e quem pode ir e quem não pode ir. A gente pode chegar no pode não, tem que ter respeito. Sei. E nisso, graças a Deus, eu sempre tive esse respeito com eles, né? Então eu comecei a fazer isso na rádio. E a audiência desse programa lá em cima. Aí, infelizmente, acabou tal. Aí, nisso, o Wellington Valêncio, ele estava na TV Sertão da Paraíba, junto com o Gleidson, que é o dono. Aí o Wellington para mim disse assim, porque o Wellington fez comigo esse curso, né? Só que ele foi para o lado da TV e eu fiquei na rádio. Aí, quando terminei esse na rádio, ele me chamou, Frank, vamos lá na TV conhecer? Um negócio de TV, eu não sou nem bonito para aparecer em TV e tal. Não, mas eu vou para conhecer. Porque é aquela história, Nias. A gente tem que saber onde a gente pode ir. Se eu posso ir até aqui, eu vou. Se eu vou até aqui e vejo que não dá para mim, eu volto para cá. Tudo bem. É assim que a gente tem que ser. A gente tem que ser mais do que o que a gente pode, não. Não é assim? É assim, pronto. Cheguei lá, estava o programa lá da TV Sertão, que agora eu digo uma coisa, o Gleidson é um corajoso, porque o cara fazer o que ele fazia, o que ele faz ainda hoje, sem condições. Porque assim, sem condições, o cara sem ter dinheiro e na peito e na raça. O cara, eu cheguei lá, tava Gleidson fazendo o programa, sem mentira nenhuma, amigos. A câmera, ele sentado e um fundo verde atrás. Diabo, como é que o cara faz um programa desse? Um fundo verde. Aí quando eu olhei no computador, tava lá, um fundo bonito, aquele negócio. Mas rapaz, que legal, bicho. Que legal. Eu fiquei assim. Aí ele falando e tal, olhando pra câmera e tal. Aí, depois, quando terminou o programa, assim, e aí, Franco, o que achou? Achei legal, parabéns, bicho. Parabéns, você é corajoso. E aí, vamos fazer isso? Rapaz, não tem coragem, não. Bora, vamos fazer um teste aí. Aí deu aquele negocinho, fazer um teste. Tá, vamos fazer um teste? Aí, nisso, eu tenho até hoje, acho que eu ainda tenho no meu computador, o primeiro programa que eu fiz lá. De esporte. De esporte. Era o Sertão Esporte. Sertão Esporte. Aí o que aconteceu? Eu fiz, como se diz, gaguejava. Não vou mentir, gaguejava. Tal, errava. Agora, interessante, hoje eu prefiro fazer ao vivo do que gravado. Eu gosto mais ao vivo. Bem. Parece que é um bichinho que a gente tem assim, que é mais gostoso ao vivo. Porque se você errar, gente, desculpa aí, cara, foi erro. Fulaninho, desculpa aí. Pronto, fica um negócio bem natural. Mais natural. Porque se for gravado, se você errar uma vez, aí volta e grava de novo. É chato, bicho. É chato. E você acaba desenvolvendo um perfeccionismo porque você fica querendo voltar. Justamente. Né? Eu acho que não foi bacana não voltar, né? E você mesmo começa a se cobrar de você mesmo. Não, é melhor aprender. Cada vez você aprender. Então, o que aconteceu?
Eu comecei, fiz um piloto, a gente chama Sei. piloto, né? Aí eu assisti, vai, Gleice, vai pro ar, pode ir pro ar, beleza. Aí ele disse, Franco, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ao vivo da próxima vez? Aí eu disse, o quê? Ao vivo? Olha, não se preocupe, não. Se errar, errou, do jeito que foi, peça desculpa, tal, me deu uns toques. Mas tá bom. Aí começamos. No primeiro dia, foi até... Olha, pra você ver, como eu trouxe do rádio, né? Eu já trouxe o professor Márcio Ranieri, foi o meu primeiro entrevistado. Era uma mesa, até eu lembro, era uma mesa dessa feita de computador, né? Sei. A gente em pé aqui sentado, e era uma mesa aqui, e o fundo branco, e o fundo verde, né? E o coisa. Aí pronto, comecei ali, dali. Aí disse, Gleice, eu posso começar a entrevistar fora e trazer? Porque não adianta, eu chegava lá e que é chato. Porque não tinha conteúdo, né? Não tinha conteúdo. Porque uma coisa é você chegar aqui e começar a ler. E olhar e ler. Eu não gosto disso, não é de mim. Eu gosto de ir para a rua, trazer conteúdo. Só, olha, passa aqui tal matéria, tal. E aí você deu sequência naquela questão do apoio local, né? Sim. Não só Cajazeiras. Não só Cajazeiras, porque aí, o que foi que eu pensei? Agora, o legal disso, Nias e amigos, eu era apresentador, eu era repórter, eu era produtor, não é? Você sabe, Matheus sabe o que é. Porque você chegar, fazer um programa... Cinegrafista, eu ia com a câmera lá, com o microfone. Eu ia também, sozinho, pegava a câmera. Porque assim, é tudo uma aprendizagem. Hoje tudo é aprendizagem. Se o cara quiser fazer mesmo, se o cara quiser preguiça. Não, eu sou estrela, traz um cinegrafista aqui. Não, se eu sei fazer, me ensina aí. Bota o tripé, a câmera, bota o microfone aqui, né, o cabo e puxa para cá e pronto. E eu fazia a minha matéria sozinho. Aí depois que o Gleice viu, eu disse, não, vamos levar um menino que trabalha aqui na produção e ir com você. Aí nisso, como eu disse a você, é um hobby, foi um hobby. Sei. Eu passei 2 anos no Sertão Esporte. Tenho saudades. 2 anos? 2 anos. Muito tempo, né? Por quê 2 anos? Porque eu comecei a fazer uma amizade com o pessoal do esporte amador. Eu disse assim, já que eu vou trazer o esporte amador, sem cobrar nada, eu não cobrava R$1 deles para fazer essas matérias. Por exemplo, fiz amizade com o secretário lá de Cachoeira do Zinho, de esporte. Acho que era o Ayrton. Né? Ayrton. Gente boa demais. Um abraço. Eu gosto muito dele, um cara dedicado, um cara que tem um grande futuro lá no esporte. Ele, com ele. Aí depois pegava amizade, chamava o pessoal do Secretaria de Esporte de São João do Peixe, de Uraúna. E começar a ter esses, sabe? Aí nisso aí, o Sertão Esporte cresceu tanto que eu comecei a ter no Facebook, né? Você veio pela audiência, você começa a ter pela audiência. Eu comecei com 20 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. Cheguei ao ponto de ter mais de 2.000, 3.000 pessoas na live assistindo. A audiência lá em cima, top. Por quê? Porque eu sabia fazer. Por exemplo, eu fui lá no sítio Angical, até hoje eu me lembro. Longe rapaz, longe, eu não sabia o caminho. O cara disse, olha, por aqui e tal. Chegamos lá. Aí nisso eu ia entrevistar, não só o jogador, eu ia entrevistar a população. Olha só, o senhorzinho, a menina, o rapaz, entrevistava, só. Aí quando terminava, olha, tal dia vai passar. Aí nesse boca a boca, aí você começava a audiência. Certeza. Aí nesse dia, aí o que aconteceu? Até eu me lembro, quem foi campeão foi o pessoal do Riacho do Meio, um time do Riacho do Meio. Eu trouxe os jogadores com a taça e tudo para falar. Porque a gente tem que dar valor a esse pessoal. Não só do campo, mas também eu fiz amizade com o pessoal do handebol, trazia para mostrar, do voleibol, quando tinha as competições. Aí no que acontecia? Eu pedia para eles, olha, fulaninho, grava com o celular deitado e depois manda para mim no WhatsApp, que aí eu fazia as pastas. São João do Peixe, uma pasta, Cachoeira, e nisso eu ia só apresentando, olha. Sei. Entendeu? Você acabou adquirindo o material, né? Aí o que aconteceu? Com isso, com o tempo, com essa audiência e tal, a gente conseguiu um banner atrás. Que antes era no fundo verde, né? A gente conseguiu, Sertão Esporte. Passei 2 anos fazendo isso aí e tudo. Mas só que é aquela história, lado bonito e tudo, mas tem a questão do financeiro, que foi aí onde pegou. Porque eu entendo que um dono de uma TV precisa de um
um programa que dê lucro. Não é assim? Não adianta. Aí vocês, mas Frank, por que você não ia pedir patrocínio? Eu ia. Eu sou um cara, é o seguinte, olha. Eu queria primeiro conquistar a audiência, para depois chegar a você, olha, eu tenho esse produto aqui, é tanto de audiência, e você tem interesse de nos ajudar, nos patrocinar. Aí o que foi que aconteceu? Muito não. E o que mais doía para mim é quando alguém chegava para mim e disse, o que aconteceu? Olha, se seu programa é muito bom, eu assisto e tudo. Pessoas de fora, cara, dos Estados Unidos, todo canto assistia, da Alemanha, tudo. Mas se seu programa fosse de político, eu lhe patrocinava. Rapaz, o meu programa, você falar isso, não, é porque a política é que dá visualização, é que dá lucro, não sei o que. Então, tá bom. Aí daí eu parei, fiquei na minha. Aí o que aconteceu? O Sertão Esporte acabou, né? Porque a questão de patrocínio, só foi isso. Aí tudo bem. Quando terminou, o professor Resman Lopes estava fazendo um programa lá no... Olha, você vê como é a escola, né? O professor Resman foi meu professor da Educação Física. Me chamou para ir para a TV Diário. E lá eu passei um ano fazendo um programa. Depois veio a Marina Duarte também, que a gente fez um programa, era super legal, mas também, questão de patrocínio, a gente teve que se ausentar e estamos aí. Aí o que aconteceu? É um hobby meu. Se um dia alguém me chamar, estou à disposição. Mas... E quem colocou o Tiquinho no ar foi Frank. Essa história é interessante, né, Tiquinho? Porque assim, quando eu estava na TV Sertão, além de produzir o meu programa, eu também produzia o programa de música, no caso lá, né? Sei. Que era da menina Raquel Viana. Eu era o diretor dela, eu que trazia o tal. Aí quando ela saiu, a Igreja teve a ideia de também outro programa, de Raiz do Sertão. Que aí eles, Frank, como é que a gente vai fazer? Ele queria que eu fizesse. Rapaz, não vai dar certo não, que eu não sou cantor, eu não sou... Não, é aquela história, né, que eu te falei para ti. Eu sei até onde eu posso, mas até aqui eu não sei. Não sei, então eu vou chamar alguém que saiba. Aí eu tive a ideia de Tiquinho Pancadão. Tiquinho, vamos ali fazer um teste, um piloto, igual comigo. Bora. Aí só, olha, eu expliquei, olha, você é cantor, você já tem amizade com o pessoal no meio musical e vai ser mais fácil para você. Mas, Frank, eu não sei falar direito. Não se preocupe, foi igual comigo, eu também não sabia falar, não. Aí hoje, graças a Deus, ele começou na TV Sertão e hoje está na TV Diário. E é um cara que, poxa vida, eu me orgulho muito de ter levado. Eu sou tipo, ele me chama de padrinho, com muito orgulho. Gente para frente, viu? Para frente o Tiquinho Pancadão. Muito bem, esse é o papo bacana aqui com o professor, apresentador, né? Pai, amigo, né? O nosso querido professor Frank Eric. Gostei do amigo. Gostei do amigo. Com certeza, né? Amigo e nossa gratidão, viu? Já, cara? Gratidão ao amigo, já o tempo voa, né não? Ixi, Maria, já? Gratidão ao amigo Frank Eric, muito obrigado por você estar aqui, né? Pela sua amizade. Esse, Matheus, a gente está fechando esse ano de 2022. Cara, outro programa. Que honra. O programa do ano, a gente está fechando o ano de 2022 com muita gratidão, né? Porque a gente começou esse ano, né? Juntamente com meu parceiro Matheus e todos que estão sempre nos acompanhando. E outra coisa, outra curiosidade, Frank botou o Tiquinho no ar e quem botou eu aqui no lugar foi Frank também, né? Foi Frank. Rapaz, culpa de Frank. Tudo é culpa minha, rapaz. Tudo é culpa minha. Não, então, nossa gratidão, Frank, a você. Muito obrigado. Eu que agradeço, essa questão da gratidão, é aquela história que eu te falei. A gente tem que ser parceiro, tem que ajudar as pessoas para crescer. Eu não vejo... o crescimento só de Frank, não. Eu acho que se todos crescerem, quem ganha é a Cajazeiras e a região. Então, se eu sei que alguém sabe de uma coisa e eu posso ajudar, eu ajudo. Tem isso comigo, não. Então, eu fico muito lisonjeado, né, de como se diz, ajudar você no tempo de empreender, eu tenho muita felicidade de lhe ajudar e quero ajudar quem eu puder. Ajudar Matheus também, estar aqui com você, né? E ajudar quem eu puder. E eu fico muito feliz. Frank Eric é assim. Às vezes o pessoal diz, Frank, tu deixa de fazer as coisas para tu para ajudar. Eu gosto. É de mim mesmo. Eu me sinto super bem ajudar as pessoas. Porque nesse mundo tá muito difícil. Um ajudar o outro. Tu só quer um umbigo, saber um umbigo do outro. Mas não é assim. A gente tem que sempre se ajudar, porque ajudando um, a gente vai ajudar outro, e depois vai ajudar uma cadeia que vai construir um Brasil melhor, uma Cajazeiras melhor.
que eu acho que Cajazeiras só não cresce por falta disso. De querer ajudar de verdade, sem questão financeira. Eu nunca pedi R$1 a Nias, nunca pedi R$1 a Tiquim Pacadão, nunca pedi. Eu estou aqui sempre para ajudar. E é isso que está faltando em Cajazeiras, na região, nas pessoas. Mais amor para ajudar. E faço, olha, eu dou um conselho. Quando você for fazer uma coisa, não vise o dinheiro, não. Olhe se você gosta de fazer. Se você gosta mesmo de fazer, com o tempo vem o lucro, vem o dinheiro. Faça o que o profissional que é bom, que gosta de fazer, ele vai ser bom em tudo. Tanto faz, pode ser numa prisão, pode ser num colégio, pode ser em qualquer lugar. Você sendo bom, fazendo bem, vai colher o bem. Nisso, muito obrigado. É uma honra estar aqui com você. Fechando 2022, um ano que foi muito difícil para todo mundo, mas eu sei que 2023 está vindo aí. Quero desejar a todos um feliz ano novo, que Deus abençoe todo mundo que está assistindo aqui, que Deus abençoe cada um no seu lar, na sua vida, e que 2023 venha com muita saúde, muita paz, muito amor, principalmente amor na vida, que o resto a gente segue atrás, e muita saúde, né, também. Muito obrigado, Niso. É uma honra, viu, meu irmão? Eu fico muito feliz, viu? Tá, muito obrigado, Frank. Matheus, fechando, feliz 2023. Né? Forte abraço, que tenhamos um ano todo aí para a gente resolver os nossos problemas, certo? Forte abraço, muito obrigado por você assistir até o final. Curte, se inscreve no canal. Muita gratidão. Forte abraço, um beijo no coração e até o próximo.